tem essa notícia aqui que saiu, que mesmo de licença, o Eduardo gasta teto de verba de gabinete, né? Então, apesar de ter o salário aí e todos os penduricalhos, né, do seu mandato, ele suspendeu, o gabinete dele continua rodando normalmente, né? Então há um custo para o povo brasileiro se manter esse mandato, não tá de graça, né? Lá nos Estados Unidos, não só da perspectiva do pessoal aí que auxilia ainda a família Bolsonaro mandando Pix lá para a turma, bem como também qualquer contribuinte aí que paga imposto pra caceta tá bancando lá o gabinete do Bolsonaro e toda a turma dele, né? E é bom dizer, né, o seguinte, que na época do pendrive, né, o pessoal deu uma zoada nele, né? Ele aqui na tela, ó, vendendo o pendrive aí com 150 músicas de forró, e aí ele chegou lá no Catar e falou: não, gente, eu não estou na Copa do Mundo, eu estou aqui para mandar pendrives. Então a gente nunca se esquece, né, dessas questões do nosso grande shake ao pendrive, né? Então, se os russos estavam como espiões secretos no Brasil, pegando o passaporte brasileiro oficial, falamos sobre isso ontem, tá bom? Pegando CPF, RG, documento quente brasileiro, se Fala do fingindo de teu brasileiro. programa, fala do teu Se programa não, diário. eu ainda vou puxar a sardinha, que eu tô ainda beleza. preparando. Então você tá vendo aí, ó, que os russos eles vieram no Brasil como agentes secretos. Mas quem foi o pioneiro? O nosso 007 nacional, Eduardo Bolsonaro, se tornou o shake ao pendrive ao levar os pendrives incriminatórios que em 72 horas iam mudar tudo, né? E é impressionante, Arthur, brincadeiras à parte, obviamente, né? O quanto a turma hoje ainda, depois de tudo, cara, depois de ficar vendo copo em cima da mesa e falando que o exército estava reunido, de que elástico era algema, de que a qualquer momento os caras iam colocar porta-avião no Lago Paranoá para pegar a turma no STF. Até hoje a turma cai, cara. É impressionante. Não, É um mas negócio cada que não vez dá para menos, mas é entender. cada vez menos. Aqui, ó, teve Sim. um cara que, eu acho que foi o Eric, que já cancelou o cara do grupo aqui, do Farol, é o Mister Rato. É piada pronta. Quem que defende Bolsonaro hoje? É o Mister Rato. Não tem segredo, cara. Qual é o segredo? Mandar um abraço aqui pro Bruno Damiani. Obrigado, Bruno. Bruno sempre ajudando a gente. Um abraço para Wendy, para Kizariva. Estão sempre defendendo a gente, sempre ajudando. E tem do grupo do Japão, Gabriel, quem me mandou informações foi o Minami. Minami-sama, obrigado, cara. Anatawa totemo shinsetsu desu. Você é um cara legal, meu. Você é um cara muito amável. E ele sempre assiste a gente, sempre ajudando nos grupos lá do Japão. É muito grupo legal, cara. E, o que você está dizendo? Pô, o pessoal vai, eles insistem. O que aconteceu aqui? Eu entrei, tinha 2 ou 3, cara. Quando aparece um cara desse defendendo, não é que é muito. É igual quando você vai numa praia deserta e é uma praia bonita, assim, só que tem um tolete no meio da praia. Meu, estragou minha praia, cara, entendeu? Então não é que tem muito, cara, que quando tem um fede demais, é feio, né? Já era, cara. Eles já perderam, isso é irreversível. Hoje existe o quê? É um resquício. É um resquício. É igual como dizem, né? Que, sei lá, o apêndice não serve para nada. É um resquício, cara. É o cóccix, que é um rabo, né? É um resquício. Então, tem que ser um negócio mais elevado. Você vê cara, eu vou levantar um pouco. A gente está falando de coisas mais rasteiras. Vamos levantar um pouco o papo. Eu estava assistindo teus devocionais. Você falando, pô, o cara ele quer provar a Deus, meu. Não colocará Deus à prova. Não tá isso na Bíblia? Uhum. E aí o cara fala, pô, me dá um milagre aí, cara. Eu quero ver um milagre aí, pô. E eu pensei assim, pô, que mais milagre eu preciso num país de vagabundo? Aqui tá as caravanas aqui. Os faroleiros vêm pra cá. Num país de vagabundo, Gabriel, eu vi o milagre acontecer. É um país de ladrão, vagabundo, uma cultura horrorosa. A cultura brasileira é achado não é roubado,
Os E incomodados levei que, vantagem. os incomodados que se retirem. Levei vantagem. O que que eu ganho com isso? Se eu tivesse lá, eu roubava também. O caminhão caiu, dane-se o motorista estiver morrendo. Eu quero pegar, vou parar meu Corolla e vou roubar bolacha. Pô, o cara tem um Corolla, ele não precisa roubar bolacha. Num país desse, cara, o Arthur Schopenhauer, o meu xará, ele dizia assim: a capacidade de aguentar barulho é inversamente proporcional à capacidade mental. Isso. Qual é a capacidade do brasileiro de aguentar barulho? É infinita, ele aguenta pancadão na orelha dele, ele vai dormir. Então, o Brasil hoje, ele é assim, os caras de Sodoma e Gomorra eram capazes de falar: não, não, Brasil não, cara. O Brasil eu não quero. E num país perdido desse, cara, que no último sopro de esperança chega lá Bolsonaro, enterra tudo, cara. Ele faz ressuscitar o PT. O Lula, soltou o Lula, cara. O teu IOF aumentou por causa do Bolsonaro. O Lula estava acabado, estava preso. Só para pessoa física, é importante dizer, né? Porque o governo, ele não suportou pressão de fundo privado, de mercado financeiro. Sim, voltou porque atrás. estão os brother dos caras. Foi quem colocou eles lá. Quem paga a classe média. Exato, quem paga é a classe média. Então você que está em casa agora, se quiser comprar moeda forte, libra, euro, dólar, quiser fazer poupança no exterior, igual foi durante muito tempo aqui nos países vizinhos, né? E é até hoje, por exemplo, você pega na Argentina, até pouco tempo atrás, tinha questão de dólar do câmbio oficial e o dólar blue. Então você tinha uma diferença, um spread, às vezes, gigantesco, 30%, 40% da diferença do quanto de fato custava o dólar e quanto era o câmbio oficial do governo. Por quê? Ele vai colocando a população numa situação ruim, cada vez pior, vai achacando a população o tempo inteiro de imposto, e depois você vai querer fazer alguma poupança do pouco dinheiro que ainda sobra para você por mês, e você não tem o direito de fazer isso. E o fundo privado, nego em banco, bilionário, consegue fazer isso, porque eles têm conexões em Brasília. Quem não tem conexões em Brasília é você, né? É uma tragédia. Eu estava falando até pouco tempo, aqui, agora, né, antes da gente começar a live, sim, com a caravana do Santo Amaro, comentando com ele. O Bolsonaro, ele poderia ter uma janela maravilhosa na questão das armas, que foi uma das principais promessas de campanha da segurança pública. Uma emenda constitucional resolvia. Exato. E ele fez 300. Para tudo que não interessa, para fundão, para lei feminista. Tirar a responsabilidade de prefeitos e governadores na pandemia. Exato. Para isso, beleza. Para armas, não. Isso, e não só essa questão de tirar a responsabilidade, mas também decretar estado de emergência para todo mundo gastar o que quisesse na época da pandemia com ventilador num estado que custava X e no outro custava 5X, o mesmo ventilador, e que muitos dos leitos que foram construídos na época da pandemia não foram leitos perenes, foram usados em hospital de campanha só para pegar dinheiro da população. Né? Então, qual que foi o péssimo legado nesse sentido? Pô, o cara foi, decreto presidencial, o pessoal comprou arma de fogo, realmente, porque no Brasil tem uma demanda gigantesca por isso, todo mundo se sente seguro por aqui, e aí ele tendo ali a oportunidade de fazer, de fato, uma emenda constitucional para trazer segurança jurídica para todo mundo, e hoje ninguém tem mais. A maior parte das armas agora, o pessoal tem que ter habitualidade, e o clube de tiro fica aberto das 6 às 10 da noite. Ficou caríssimo. O CAC morcego e outras, a questão das habitualidades, munição. O objetivo dessa turma do PT sempre foi transformar as armas que você tem em casa em peso de papel, não deixar você comprar munição e nada do tipo. E o pessoal que veio aqui no chat, eu tô banindo todo mundo, tá? Principalmente comentário de gato xingando a gente. Se você perguntasse alguma coisa, era na boa, a gente ia te responder com educação inclusive. Mas se chega na loucura por aqui, eu tenho que banir. Preste atenção nos sinais, veja a realidade, cara. Pô, a gente tá abrindo seu olho e você tá reclamando, cara. Dizendo, olha, não foi pressão. É o Brasil. A gente falou na última live aqui, e também na sexta-feira, falamos a respeito das relações do Hezbollah com as facções criminosas aqui no Brasil. Você acha que um país que tem facção criminosa unida com um grupo terrorista não vai ser sancionado pelos Estados Unidos? Será, invariavelmente será no futuro. E vem o pessoal dos Estados Unidos, a gente comentou aqui a respeito disso também, Arthur, veio o emissário de lá, ó, essas facções aí criminosas que vocês têm, são grupos terroristas ou não são?
e aí o governo brasileiro ficou de dedos e não determinou, né? Porque senão eles teriam que, de fato, tomar medidas mais duras contra as facções e os faccionados, e isso mostra que nas mãos de quem o governo está hoje, né? Qual que é a visão de quem comanda, né, e domina o país hoje acerca desses grupos criminosos que hoje colocam a população de joelho.